dia da economia, com Miriam Leitão. E então, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Marcela Lorenzeto. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Então, Miriam, o Banco Central subiu a taxa de juros, 1 pontinho percentual a mais um ponto, já indicou que vai subir mais um, vai para 7,25 e todo mundo esperando novos cortes. Tudo somado e subtraído, Miriam, o que a gente espera para os próximos meses? Teve muita informação ali no comunicado, né, Sardenberg? E tanto que os economistas voltaram todos para refazer seus cálculos de várias coisas, como, por exemplo, de até onde vai a taxa de juros. Então, a gente tem dado nota aqui no meu blog, o Álvaro fez, e eu tenho conversado também de pessoas, de economistas e bancos e consultorias falando que os juros podem ir até mais do que 9%. Até porque eles disseram no comunicado, após a reunião, que eles podem levar os juros até o nível, acham que é correto levar os juros até o nível contracionista. Então, isso significa que eles vão subir bastante os juros e isso vai afetar o segundo dado, né, que a gente depreende daí, é que isso vai afetar o nível de atividade. E o nível de atividade do ano que vem já está muito revisto para baixo, né? O único que fica com 2,5 é o governo e permanece fazendo essa previsão, mas o mercado já reduziu muito. Então, tem previsões de 1 e alguma coisa, abaixo de 1, e tem vários outros problemas na economia, como, por exemplo, a crise hídrica, né? Mas o que se depreende da comunicação do Banco Central ontem é que ele está mais preocupado agora do que estava um mês atrás, por exemplo, do que há 45 dias atrás, quando fez a última reunião, né? Ele está mais preocupado com os riscos fiscais, ele está mais preocupado com essa disseminação, porque ele chegou a detalhes. Olha, tem a inflação de alimentos, tem a inflação de combustíveis, especialmente tem a inflação de energia elétrica, mas também tem uma inflação de preços na área industrial pela dificuldade de ter acesso a todos os componentes, né? Tem uma falha de oferta no setor industrial, isso está sendo repassado, novos custos, dificuldades de produção, e também na área de serviços pela gradual retomada das atividades, e o setor de serviços apanhou muito, sofreu muito, caiu muito. Então agora, quando começa a melhorar, ele eleva o preço. Então você tem uma economia indo para a estagnação no ano que vem, né? Na verdade, a estagnação, com a inflação ainda alta, sem muita certeza de como é que vai ser essa desinflação no ano que vem. Ano que vem tem que fazer uma desinflação forte, vai terminar o ano com mais de 8% de inflação em 12 meses e tem que levar, a meta é 3,5%, e tem que levar, assim, no máximo tem que ficar em 5% para ficar no intervalo de flutuação. Isso no ano eleitoral, quando normalmente os governos gastam mais, qualquer governo gasta mais. Esse governo particularmente tem toda hora mostrado o Ministério da Economia aceitando coisas que não devem ser aceitas pelo Ministério da Economia, que é fazer um truque, dar um jeitinho nas contas para ver se expande mais o gasto e atende aos interesses da agenda eleitoral do Bolsonaro. Então, não tem muita confiança sobre se eles vão fazer a barreira contra gastos populistas, né? Então, tudo isso somado, como você gosta de dizer, Sardenberg, o fato é, o ano que vem é um ano difícil, pouco crescimento. A partir dessa reunião ficou ainda mais claro que o crescimento será bem baixo mesmo, estagnação é a palavra mais correta. E a luta é contra a inflação, quer dizer, o Banco Central de fato deixou claro que ele vai até onde for preciso para derrubar a inflação. Esse é o mandato, essa é a ordem que a sociedade dá ao Banco Central. Então é isso que ele tem que fazer. Ele não tem sido ajudado pelos outros braços da política econômica, então isso fica mais
difícil de ser atingido essa meta, esse objetivo. Sardenberg, Marcela. Ô Miriam, por outro lado, a gente sabe, né, como você disse, tem essa preocupação com a inflação, mas por outro lado, nesse contexto todo que você disse, até mesmo pensando no ano que vem, que é um ano eleitoral, subir juros neste contexto já desafiador não acaba penalizando ainda mais a economia, principalmente pensando-se nas camadas mais pobres da sociedade, de certa forma? Marcela, esse é o maior dilema, né, político e econômico num país como o Brasil, que tem um histórico de inflação alta, sabe? Durante 50 anos o Brasil ficou com a inflação alta, acima de 2. Desde os anos 40 ele chegou a 2 dígitos e depois viveu um episódio, anos de superinflação e um episódio de hiperinflação. E isso eu e Sardenberg sabemos bem, vimos cada passo dessa estrada. Não cada passo, nos anos 40 não, mas depois a gente pegou um bom pedaço dessa caminhada que foi uma desorganizadora total. E quem mais perdeu nesse período da inflação alta é sempre o mais pobre. Então, assim, o mais pobre perde quando a economia não cresce, mas o mais pobre perde muito mais quando a inflação sobe. Mas o que você está apontando é o grande dilema de 2022. Economia fraca, estagnada e a inflação ainda alta, precisando ser derrubada. Então, esse debate ficará conosco, eu acho, no ano de 2022, né? O que dói mais nas camadas mais pobres? A minha convicção, e eu acho que a do Sardenberg também, é que é a inflação. Mas a gente precisa retomar o crescimento, principalmente um crescimento que crie emprego. Nós estamos precisando fazer isso como país, né, para todas as camadas da população, mas principalmente para os mais pobres, porque a situação está muito grave, né, na área social. Marcela. Ok, Marcela? Ok, tudo certo. Obrigada, Miriam. Obrigado, Miriam. Até amanhã. Tchau.